gente, voltamos com o nosso segundo bloco. O que é que a gente está estudando agora? Ó, na telinha. Agora a gente está vendo a parte de serviços de rede, tá? Os serviços são as funcionalidades da rede. Então, eu comecei te dizendo que o primeiro serviço aqui que nós íamos estudar era o serviço de FTP, que permitia a troca de arquivos entre computadores. O download e o upload, perfeito? O download trazer de outra máquina para a sua, o upload levar da sua máquina para outra. Lembrando que, no caso do download do FTP normal, melhor falando, a gente geralmente exige senha. Por padrão, exige senha. Quando não exige, aí é o que a gente chama de quê? De FTP Anonymous, tá? Agora, lembrar que no FTP Anonymous, a gente só deixa fazer download. Porém, isso não é uma restrição técnica. Isso é uma restrição de segurança, tá? Então, a gente geralmente só deixa fazer o FTP, no FTP Anonymous, a gente só deixa fazer download por uma questão de segurança. A gente não sabe quem você não se identificou, tá anônimo, então eu não vou deixar você colocar arquivo na minha máquina, né? Eu deixo até você baixar, mas colocar arquivo na minha máquina, aí também já é demais, tá certo? Aí vem o Telnet, que é o próximo serviço. Qual é a ideia? Anote aí no caderno. O Telnet permite a emulação de terminais, ok? O que é isso? Veja só. Emular é simular terminais. Então, esse Telnet, ele permite o acesso à distância a uma determinada máquina. Ele permite que eu emule aqui a máquina que está à distância. Então, daqui de onde eu estou, eu entro numa máquina de um determinado cliente e consigo acessar, de acordo com as minhas permissões, os arquivos daquela máquina, perfeito? Qual é a importância do Telnet que é cobrado em prova? Primeiro, lembrar que Telnet não é um serviço novo, não. Telnet, ó, é antiquíssimo. Telnet é um dos primeiros serviços de rede. Agora, o que é que acontecia? Antes, a gente não conseguia usar o Telnet com qualidade em horário comercial. Não conseguia. Então, em horário comercial, quando você tentava se conectar, caía a conexão. Você, no horário comercial, ia lá tentar, quando estava transmitindo um arquivo, caía a conexão. Não rolava. Aí você tinha que ficar esperando lá para as 8 horas da noite para conseguir usar com qualidade, né? Aí isso era um transtorno, tanto para a equipe que estava prestando o suporte, quanto para a empresa, o cliente. Por quê? Porque lá no cliente tinha que ficar um funcionário, depois da hora do expediente, para ficar acompanhando o atendimento. Aqui do outro lado, a empresa tinha que deixar uma equipe dando aquele suporte. Às vezes o suporte se estendia até 2, 3, 4 horas da manhã. No outro dia de manhã, os outros clientes da empresa não queriam saber se a equipe virou à noite dando suporte a ninguém, não. Queria gente lá para atender as outras demandas, não é assim? Então, isso ficava muito inviável. Aí você terminava tendo que se deslocar até o cliente. Aí, qual é o problema que acontecia? Eu vou dar um exemplo clássico, um exemplo que eu costumo dar, porque eu acho que é a zona mais complicada do país, tá? Em termos de ligação. Tá doendo aqui, tá, Davi? Davi fica brigando comigo. Mas olha só, por quê? Porque eu tô aqui em Recife. E eu quero ir, por exemplo, para Belém. Eu não quero nem ir para Santarém, para Rondon, para Roraima, porque são mais complicados, né? Para Roraima não, para Macapá e etc. Não, nem quero ir para aí, tá? Quero ficar em Belém mesmo, quero chegar só em Belém, que é mais, teoricamente, mais simples, né? Estou aqui em Recife, Belém seria o primeiro estado ali do norte. Não é tão distante, se vocês pegarem o mapa, vocês vão ver, não é tão distante assim. Mas o problema é a malha aérea brasileira. Hoje, ainda é muito ruim. E como não era nessa época, que eu estou falando aqui mais ou menos de 98, 99, tá entendendo? Hoje, se eu quiser ir para Belém, o voo mais perto que tem, o melhorzinho que tem, o mais direto que tem, é um que vem de São Paulo, para em Salvador, para em Recife, para em Fortaleza, para em Teresina, para em São Luís, para chegar em Belém. Minha gente, quando chega, a pessoa já está morta, de cansada, do sobe e desce. Tá entendendo? Aí tem voo que a gente tem que sair daqui, ir para São Paulo, para de São Paulo ir para Brasília, para Imperatriz, para São Luís, para chegar em Belém. Ou para Brasília, para sair pingando, para chegar em Belém. O que é que eu quero dizer com isso? É que no final terminam sendo voos muito caros e voos demorados, cansativos,
que cansa o meu técnico que está se deslocando. Lembre-se que é um trabalhador que está ali se deslocando, né? Para depois, quando chegar no destino, ir trabalhar. Então, veja como vai desgastando aí aquela pessoa. E eu estou dando o exemplo do Nordeste para o Norte, porque é óbvio que existem rotas mais simples, né? Mas aqui é para só mostrar a vocês que nem é uma distância física tão grande, mas devido à malha aérea brasileira, você termina tendo uma complicação a mais para conseguir fazer esse deslocamento. Perfeito? Aí o que é que vai acontecer? Mas isso aí, depois, mexer de novo na malha aérea, eu não sei muito bem qual é a lógica, claro, que eles têm lá. Mas, por exemplo, um voo de Recife para Salvador eu faço em 1h10, né? É 1h10 de voo, é bem tranquilo. E aí, quase todas as companhias tinham voo direto. Aí agora tem uma determinada companhia, que é a que eu viajava bastante, que tirou esse voo direto. Aí um dia desse eu vinha de Salvador, eu tive que ir para São Paulo. Diga aí, que negócio inteligente. Eu tinha que fazer por essa companhia, que era um convênio lá. Moral da história, eu saí de Salvador para Guarulhos, de Guarulhos vim para Recife. Um voo que era 1h10, se tornou 5 horas de deslocamento. Aí daí vocês tiram como é complicado, né? Mas bem, aí com essa complicação do Telnet, o que é que acontecia? Meu cliente ligava hoje de Belém, dizendo nessa época, né? Manu, tô com um problema. Aí eu dizia, eita danado. Hoje eu não consigo mais comprar passagem. Aí você tentava comprar a passagem para amanhã. Vamos supor que conseguisse. Aí o seu técnico ia passar o dia todinho se deslocando, fosse qual fosse a rota, né? Para chegar em Belém depois de amanhã, para atender o meu cliente. Um voo caro, cansativo e o pior, meu cliente parado. No mínimo, 2 dias e meio, 3 dias, esperando meu técnico chegar. Isso não é inviável? Não é? Aí, nessa época, você encontrava muita limitação em contratos, em licitações do tipo assim. Só pode concorrer às empresas que têm escritório físico num raio de tantos quilômetros daqui, blá, blá, blá. Por que eles tinham essa limitação? Exatamente para fazer com que você não tivesse o problema do deslocamento, evitar esse problema do deslocamento. Tá joia? Aí vem a privatização das teles, mais ou menos ali em 98, tem uma troca de equipamentos. E aí, mais ou menos 2000, 2001, a gente começa a utilizar Telnet com qualidade no horário comercial. Eu reforço essa expressão, ó, com qualidade no horário comercial. Aí, graças a esse momento, aí a gente passa a conseguir atender os clientes em horário comercial sem ter que deslocar o técnico. Qual é a grande vantagem que isso traz para o mercado e que o CESP cobra? É que esse mesmo cliente meu de Belém liga para mim agora e diz, Manu, estou com um problema. Eu digo, é mesmo? É. Peraí, apareceu uma telinha aí para ti? Apareceu, diz ok. Quando ele disse ok, eu entro na máquina dele lá. É como se eu estivesse sentada à frente da máquina dele lá. E ele lá, Manu, vê o quê? O mouse se mexendo sozinho na tela. Sou eu mexendo daqui. Entenderam? Tá tranquila essa ideia? Então, veja o que o Telnet possibilitou. Com isso sendo usado amplamente no horário comercial, você consegue hoje ter um cliente em qualquer lugar do mundo. Do mundo. Agora, eu aqui em Recife, eu posso ter um cliente no Afeganistão. Desde que eu tenha uma rede boa aqui e ele tem uma rede boa lá. E a gente vai conseguir fazer essa comunicação. Entenderam a ideia? Olha como amplia os horizontes, né? Como abre aí o leque de possibilidades. Então, em prova, é muito isso que cai. Lhe induzir a achar que Telnet é uma coisa nova, não é. É um serviço antiquíssimo. É porque a gente tinha limitações de uso em horário comercial. Aí, quando ele passa a ser usado amplamente, amplia também o leque de possibilidades. Porque faz com que eu possa atender com qualidade um cliente em qualquer lugar do mundo. Então, acabam-se aquelas restrições que eu falei inicialmente, de escritório físico num raio de tantos quilômetros. Entenderam a ideia? Até aqui tudo bem? Esse Telnet também é muito usado para invasões, né? Lembra quando eu contei aquela história da rede sem fio, que a galera fica nos hotéis, nos aeroportos, blá, 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 para tentar invadir, etc. Lembra quando eu falei disso? Pois bem, é com esse Telnet. Aí a gente verifica, quer dizer, a gente não. O povo que faz essas coisas, né? Verifica quais
Mas os computadores a gente sabe fazer, né? Teste em universidade, etc. Mas é óbvio que existe sempre o limiar do uso, né? Então, as pessoas fazem o quê? Passam uns programazinhos. Desculpa. Descobrem qual... Tosse chata, né? Voltemos. Diz que se engasgar sem nada é sorte. Uhul, né? Mas vamos lá, para todos nós, né? Mas vamos lá. Então, ó, o cara vai, passa o programazinho e aí descobre quais os computadores que estão desprotegidos naquela rede. Aí, com o endereço daquelas máquinas desprotegidas, ele bota o telnet. Aí entra naquela máquina. E aí eu passo a ver tudo daquela máquina. Eu posso até ficar vendo o que é que você está digitando e eu vendo na tela do meu, como se eu estivesse atrás de você olhando, entenderam? Aí a pergunta clássica que eu disse lá atrás, eu repito. A pessoa sabe que o outro invadiu? Claro que não, né? Aquilo que eu já disse. Se o ladrão bater na porta, você deixa ele entrar, não é ladrão, é visita, né? Então é óbvio que você não está sabendo que está sendo invadido. Outra coisa que a galera faz por aí, técnico de informática é uma pessoa que tem que ser da sua confiança. Técnico de informática, mecânico, médico, tem que ser alguém da sua confiança, né? Por quê? Porque você pode levar isso aqui para um cara e o cara instalar esse tipo de programazinho na sua máquina. E aí ele até remotamente acessar a sua máquina e conseguir seu arquivo de senha, de repente, tá? Através da sua máquina para fazer uma invasão, que a gente depois vai estudar um pouco mais sobre isso, na parte de segurança. Então tem que ficar ligado com essas possibilidades aí também, tá bom? Tem que ter o profissional de segurança, de confiança. Você não tem aquele médico que você confia, que a especialidade dele pode ser a que for, mas você confia nele. Então, o que você tiver, você primeiro liga para ele. Não acontece isso? Não é? Acho que todo mundo tem, né? Aquele que você liga e diz, menino, estou com a unha encravada. E aí, eu vou para onde, né? Menina, eu descobri que eu estou aqui com um problema seríssimo, à beira da morte, eu vou para onde? Então, dá uma encravada até a coisa séria, você consulta primeiro ele, para ele lhe dar pelo menos uma orientação. Nem que seja, não sei, mas vou lhe indicar um amigo, né? Mas você confia. Mecânico, mesma coisa. Você tem lá o cara que você confia lá na sua oficina, quebra seus galhos, etc. Mesma coisa o cara de eletrônica. Não vai botar teu computador em qualquer canto, não. Isso é perigoso. E tem esse tipo de programazinho que pode te gerar esse tipo de problema, sim. Cuidado com isso. Tá joia? Até aqui tudo bem? Existem N programas para fazer telnet. Os mais conhecidos que aparecem em prova são o VNC, o PUT e o PC Anywhere. Beleza? Então, a gente vai ter aqui os 3 mais conhecidos, porém não são os únicos. Lembra disso, tá? Então, não são os únicos, são os mais conhecidos. Fica ligado nisso aí. Posso passar? Até aqui tudo bem? Aí, nós vamos ter aqui o W, próximo serviço, que é o serviço de web, tá? Esse serviço de web, ele permite a troca de páginas ou hipertexto entre computadores. Que é que eu quero chamar a sua atenção. Cuidado, tá? Aqui você vai ter, aqui você tem que se ligar, que você vai ter um tipo específico de arquivo. Então, veja aqui no FTP era a troca de arquivos em geral. Aqui na web é a troca de um tipo específico de arquivo. E que tipo de específico de arquivo é esse? A página ou hipertexto, tá certo? Então, isso faz diferença para você. Fica bem ligado nisso, tá bom? Tranquilo? E o que é, Manu, a página ou hipertexto? A página ou hipertexto é o arquivo feito em HTML, que é uma linguagenzinha própria para isso. Aí aqui existe uma discussão. Se é linguagem, se não é linguagem, tá entendendo? Existe aqui toda uma discussão se HTML pode ser considerado dessa forma ou não, blá, blá, blá. Mas para vocês, isso não importa. Para vocês, se cair na prova falando como linguagem, você aceita e pronto, tá? Então, a gente costuma falar que aqui nós vamos ter o HTML como a linguagem para construir essas páginas. Perfeito? Até aqui tudo bem? Mas o que mais você tem que saber? Que, ó, essa página, ela pode ser estática ou dinâmica. Perfeito? Então, aqui nós vamos ter a página estática ou a página dinâmica, ok? Na página estática,
Cuidado. Aqui a indução é achar que essa página estática não muda. Muda sim. Agora, ela só muda com provocação humana. Ela só vai mudar se a pessoa for lá, o usuário for lá e mudar. Eu gosto muito de exemplificar isso aqui com página de notícia. A notícia não muda ao longo dos dias, mas ela só vai mudar se o jornalista for lá e mudar. Ela não muda sozinha, entenderam? Agora, ó, a página dinâmica, ela vai mudando, vai sendo construída à medida em que você vai usando. Então, aqui eu gosto muito de exemplificar com site de compra. Você vai lá botando produto na cestinha, no saquinho, na sacolinha, etc, né? Aí, o que é que ele vai fazendo? Ele vai automaticamente atualizando o carrinho. E vai atualizando a página. Não acontece isso? Vem cá, você acha que ele deixou pré-fabricado todas as páginas, com todas as possibilidades possíveis de produto e quantidade? Impossível, né? Então, veja que aquela página está sendo construída à medida em que você vai usando. Aí ela já é uma página dinâmica. Perfeito? Então, cuidado. Estática não é que não mude. Pode mudar sim. Agora, só vai mudar com provocação humana, tá certo? Enquanto que a dinâmica, à medida em que você vai usando, ela já vai automaticamente sendo construída, ok? Até aqui tudo bem? Aí nós vamos ter aqui o link ou hiperlink. O que é isso? É a ligação entre as páginas. Então, para você ir de uma página para outra, você usa o link ou hiperlink, que na prática é aquele que quando você passa o cursor, vira mãozinha, tá? Então, ali é o link ou hiperlink. Na verdade, o nome é hiperlink. Mas a gente tem preguiça de falar hiperlink, aí vai lá e tu fala link, tá? Cuidado! Lembre-se que lá atrás eu já usei essa mesma palavra link para outra coisa completamente diferente. Estão lembrados? Link lá atrás era o pedacinho lá, o produto que você comprava lá na operadora de telefonia para se tornar um provedor. Lembra? Era a banda de passagem lá do backbone. Vocês estão lembrados? Que a gente contratava para se tornar um provedor. Então, lá a gente tinha link sendo usado num contexto completamente diferente. Cuidado com isso, se liga com isso, tá bom? O programa para visualizar as páginas são os navegadores ou browsers. Aí, ó, você deve saber os nomes dos principais navegadores ou browsers. Aqui nós temos o Internet Explorer, o Mozilla Firefox, o Google Chrome, o Opera e o Safari. Beleza? Lembrar que, sempre lembrando e ressaltando e frisando com vocês, que os elaboradores, de uma maneira geral, elas gostam muito de cobrar nome dos programas, né? Então, elas gostam muito de colocar lá, das letras abaixo, marca aquela que contém apenas navegadores e assim por diante. Então, se liga nisso, tá? Lembrar que o Internet Explorer, por padrão, é nativo do Windows. Aí você pode usar emuladores e tal, mas nativamente ele é do Windows, tá certo? Aí você vai ter o Opera. O Opera é nativo do... Sim, como eu falei, em outras plataformas você usa emulador, não esquece disso, tá? O Opera ele é típico do Linux, também usando em outras plataformas com as adaptações. E o Safari é típico do iOS. Então, se liga disso, tá? Isso também aparece em prova. Aí nós vamos ter a diferença entre site, página, homepage ou portal, tá? Lembrando aqui que você pode encontrar site ou sítio na prova. Anota primeiro os conceitos, depois eu explico, tá? Então, anota aí, site ou sítio. É o conjunto de páginas relacionadas. Então, site ou sítio, conjunto de páginas relacionadas. Homepage é a primeira página de um site. Primeira página de um site. E o portal é a página
é a página que dá acesso a vários outros sites. Até aqui tudo bem? Tá bem tranquilo isso? Posso passar? Então, olha só, aqui, o que é que eu preciso que você perceba, tá? Primeiro, como acadêmico, eu tenho que fazer uma ressalva a você sobre essa palavrazinha sítio. Por quê? Porque a gente da academia faz algumas críticas a essas traduções literais, tá? As elaboradoras, elas vêm agora com um purismo de linguagem. Então, vem com a história de fazer umas traduções de tudo. A gente não concorda muito. A informática, a ciência da computação, ela é uma ciência oriunda da eletrônica, tá? Oriunda da física. Então, aqui o que é que vai acontecer? A gente vai ter as principais raízes nos Estados Unidos e na França. Então, na informática, a gente usa muito, na ciência da computação, a gente usa muito palavras em inglês e em francês que nos dão termos com significado próprio naquele contexto, tá? E aí, às vezes, a tradução literal, ela tira um pouco daquele significado, não deve ser utilizada. Então, a gente está aqui com purismo de linguagem, etc e tal, blá, blá, blá. Ótimo, acho lindo, acho fantástico. Porém, no entanto, contudo, todavia, você deve lembrar que há certas traduções, quando a palavra é técnica, quando a linguagem é técnica, ela deve seguir o original. Não há por que você fazer essa tradução. Sítio é um caso desse. Então, por quê? Porque sítio, traduzindo literalmente para o português de Portugal, faz até sentido. Porque sítio no português de Portugal é local. Em que sítio está seu hotel? Em que local está seu hotel? Em que sítio nós vamos nos encontrar? Então, em que local nós vamos nos encontrar? Ah, o sítio que você se hospedou é ótimo. Ah, o local que você se hospedou é ótimo. Tá entendendo? Mas aqui no Brasil, sítio é a pequena propriedade rural. Então, eu chego para você e digo, eita, eu fui lá no sítio do tribunal. Você vai achar o quê? Foi uma granjinha que o tribunal alugou para fazer depósito judicial, né? Aí lá fui eu. Então, aqui, essa tradução literal, ela não deve ser utilizada. Tecnicamente falando, como acadêmica, eu falo isso, tá certo? Agora, para vocês, isso é muito comum. Então, você vai encontrar muito na prova site sendo chamado de sítio. Aí, abstraia e aceite, tá bom? Mas fica a ressalva, ok? Aí, o que é que vai acontecer? Você anotou aí que site ou sítio é o conjunto de páginas relacionadas. Então, por exemplo, você entrou no site do SERS. Por que é um site? Porque todas aquelas páginas estão relacionadas. Então, você tem ali os professores, o curso, o material, as informações, as notícias, as promoções, o acesso às outras páginas e assim por diante, tá? Então, ali você tem um site. A primeira página que abriu quando você entrou é a homepage. Então, é aquela página inicial, perfeito? Agora você entra no portal da Globo. Por que é um portal? Clica no link de notícia, vai para o site de notícia. Clica no link de fofoca, vai para o site de fofoca. Clica no link de esporte, vai para o site de esporte e assim por diante, né? Então, veja que aqui você não vai ter um link só. Aqui você não vai ter um site só. É portal no sentido de passagem. Veja que onde você clica ali, ele leva para outro site. Entendeu? Aí, por isso, é o portal da Globo. Entenderam? Então, esse portal aqui é no sentido de passagem. Perfeito? Até aqui tudo bem? Posso passar? Então, olha para cá. Então, aqui o que é que vai acontecer? Nessa parte do site ou sítio, desculpa, você vai ter o conjunto das páginas relacionadas. A homepage, a primeira página do site. E o portal, a página que dá acesso a outros sites. Então, é no sentido realmente de passagem. Perfeito? Até aqui tudo bem? Posso passar? Tá bem tranquilo? Beleza. Aí a gente vai ter o HTTP e o HTTPS. O HTTP e o HTTPS são os protocolos utilizados pelo serviço de web. Cuidado! Na prova, você vai confundir, às vezes, a sigla com HTML. Eles até te induzem um pouco a esse erro, tá? Então, veja que HTML é a linguagem, enquanto que HTTP e HTTPS são os protocolos. Não confunda, tá? Então, não confunda. Aqui, o que é que você vai ter? Aqui você vai ter tanto a parte
Mas assim, não tem relação direta. Mas na prova, você, como não tem muita familiaridade com as siglas, aí às vezes escapole, tá certo? Então, cuidado só com o jogozinho aí de palavras, ok? Aí nós vamos ter a URL. A URL é o endereço de um recurso na rede. Então, o URL é o endereço de um recurso na rede. Primeiro, lembrar que a URL, ela começa no protocolo. Então, quando você tem lá, por exemplo, http www.sers.com.br, isso é um URL. Tudo isso. Então, veja que começa no protocolo. Isso já foi questão de prova. Tá joia? Aí você pode ter, depois, eu vou anotar aqui algumas URLs, em seguida a gente explica os detalhes, tá certo? Então, vai anotando comigo. HTTPS. Eu não sei qual é o caminho, eu vou botar aqui um caminho qualquer, viu? Não é necessariamente o original, não. Deixa eu botar só mais um aqui, pequenininho. Pronto, congela a tela e anota, tá certo? Posso começar a explicar? Vou começar a explicar, tá certo? Até aqui tudo bem? Olha só, primeiro, aqui nós vamos ter, nesse primeiro, que você está usando o protocolo HTTP para acessar na internet, na World Wide Web, um domínio registrado no Brasil, comercial, cujo nome é SERS. Perfeito? Até aqui tudo bem? Aqui no segundo, você está usando o protocolo HTTP para acessar na internet um domínio registrado nos Estados Unidos comercial chamado Globo. Perfeito? Nesse terceiro, você está usando o HTTPS para acessar na internet um domínio registrado no Brasil comercial chamado BB, Banco do Brasil. Perfeito? No terceiro, você está usando no quarto, o HTTP para acessar na internet o arquivo chamado aula01.doc, que está na estrutura arquivo, que está num domínio registrado no Brasil comercial chamado SERS. Ok? Até aqui tudo bem? Então, esse aqui é o caminho até aquele arquivo. Joia? Aí, com isso, nós estamos acabando o nosso segundo bloco. Daqui a pouquinho eu volto com o terceiro bloco e a gente segue analisando agora as URLs. Gostaram desse assunto? Pegadinha de prova, tá? Então, vamos até o nosso próximo bloco. Tchauzinho, gente.